Sonhos ou aviso de Deus? Monsenhor Eimar Monteiro. O sonho do inferno. Depois dos sonhos que eu tivera na semana passada e foram mais ou menos contados nestas páginas, não tinha dúvidas de que o anjo me apareceria novamente para levar-me ao inferno. Os 2 primeiros passeios que ele me proporcionou até me alegraram bastante, sobretudo do céu. Mas diante de sua promessa de levar-me ao inferno, não tive mais tranquilidade. Entretanto, eu deveria visitar o lugar dos réprobos, da condenação eterna, para examinar de perto os horrores sofridos pelas almas condenadas por causa de seus pecados cometidos na terra. Fazia muitas noites que eu dormia sobressaltado e pensava: meu Deus, será hoje que o sonho acontecerá? E rezava muito, pedindo a Deus que me dispensasse de ver o sofrimento das almas no inferno. E alguns dias se passaram. Mas quando foi esta noite, sonhei afinal. Sonhei que o mesmo anjo, de fisionomia alegre e tão divina, que me havia levado ao céu e antes ao purgatório, apresentava-se diante de mim, de semblante carregado e austero. Perguntei: por que estás tão sério? O inferno é tão horrível que mesmo os anjos de Deus se transformam quando têm de ir lá no cumprimento de alguma missão. Eu mesmo não desejava mostrá-lo a ninguém, mas esta é a 3ª vez que estou encarregado de o fazer. Ora, pensei comigo mesmo, se este anjo que mora no céu e pode tudo, não deseja ir ao inferno, quanto mais eu. E me lembro que no sonho me ajoelhava no chão e dizia ao anjo que eu também não queria ir, mas se fosse da vontade de Deus, estava pronto. Apenas lhe pedia para ajudar-me a não ficar impressionado com o que tivesse de ver por lá. E dizendo-me estas palavras, segurou-me pela cintura e, de repente, encontramo-nos no espaço, voando por entre nuvens pesadas e ameaçadoras. Tenho medo, exclamei, e abracei-me com o meu protetor, cuja fisionomia cada vez mais se abatia. Notei então que, ao contrário das outras vezes, nós íamos descendo, e aquela sensação desagradável de que ia levar uma grande queda assustava-me a cada momento. Pensava de instante em instante que algum obstáculo se apresentasse diante de nós, e meu coração estava tão pequeno como se fosse deixar de bater. E isso mais se acentuava quando entrávamos numa nuvem espessa, escura, aterradora. Tinha uma impressão horrível de que algo de extraordinário estava para acontecer e comecei a chorar. O anjo abraçou-me com carinho e disse-me: nada temas, estás com a minha assistência e tenho poderes de Deus para proteger-te. E, querendo distrair-me um pouco, acrescentou: olha para cima. Foi então que pela primeira vez observei a terra distanciando-se de nós, perdida no espaço, a girar vertiginosamente. E à proporção que descíamos, ela se tornava cada vez menor. Um vento quente, como se viesse de um forno, começou a soprar. Tinha os lábios ressequidos, os olhos inchados e as orelhas pegando fogo. Meu Deus, que será de mim? O anjo não falava. Estava sério e preocupado, continuando a segurar-me pela cintura. Aquele seu abraço era o único alívio que eu experimentava naquelas circunstâncias. E a certeza de que haveria de proteger-me dava-me alento para continuar aquela misteriosa viagem. Mais uns instantes e escutei uma voz que me pareceu tão soturna, tão cavernosa, como se fosse de assombração. Estamos chegando. Era o anjo a anunciar que estávamos próximos do grande portão do inferno. Por que a tua voz está diferente? Perguntei. É pura impressão, respondeu ele. No inferno é assim, as coisas são sempre muito pavorosas. Disse a vidente em 19 de março de 1998. Antes, por 2 vezes, já havia tido visões do inferno,
mas nenhuma tão terrível como esta que vou narrar agora. Não sei se em forma de sonho, êxtase, fui levada ao inferno por um anjo chamado Miguel, um guerreiro. Eu tive medo de ir mesmo acompanhado de um anjo, pois sabia que era um lugar horrível. O anjo pegou-me pela cintura e pela mão e vi-me afastando da superfície da terra. Era como se a terra fosse ficando lá em cima e eu indo para baixo, muito para baixo. Quanto mais baixo ia, mais quente ficava. Era como se um sopro de fogo nos aquecesse. Sentia grande desconforto. Minha pele ressecava, meus lábios pareciam que iam rachar, meus olhos ardiam, era como se fosse pegar fogo. O anjo estava sério, muito sério. Apenas o seu braço dava-me segurança. De repente, o anjo disse que estávamos chegando. Sua voz ficou muito diferente e eu senti muito medo. Ele pediu-me que não tivesse medo, apesar de tudo no inferno ser pavoroso. Voltando à narração de Monsenhor Aymar. E aquela voz, antes tão macia e delicada, agora parecia um soluço do infinito. Ali está o grande e amplo portão do inferno. E o anjo apontou-me para baixo, onde podia ver uma enorme lufada de fumaça negra, deixando transparecer pelas frestas das imensas portas um fogo aterrador que parecia consumir tudo lá dentro. Será que o fogo está destruindo o inferno? Perguntei. Não, respondeu o anjo. O fogo do inferno é eterno e não se acaba nunca, nem tampouco consome as almas que moram lá. Elas são queimadas, mas não destruídas. Aproximávamo-nos cada vez mais do grande portão. Agora diminuía a velocidade de nossa descida e podíamos ver claramente, pelos buracos e trincaduras do portão, o fogo quente e voraz da infelicidade eterna. Chegamos. Aqui tudo é fácil, disse o anjo. Entra-se sem nenhuma complicação. É só fazer o sinal. Aliás, nem precisa. Ali já estão eles a nos esperar. Pensam que somos condenados. Olhei para um lado e deparei-me com mais de 100 demônios, espetáculo horrível que eu nem queria descrever. Eram como grandes homens de rabos e chifres, trazendo nas mãos uns garfos enormes, tão quentes como se fossem de ferro incandescente. Quando abriam a boca, deixavam sair chamas de fogo por entre os dentes, e os olhos eram esbugalhados, quase saindo das órbitas. Seus braços eram alongados e as mãos pareciam tenazes, segurando a terrível arma. Agarrei-me fortemente ao meu companheiro, sentindo a quentura de uma daquelas feias bocas abertas junto do meu rosto, enquanto uma risada infernal, histérica, como de louco, fez-se ouvir pelas quebradas do inferno. Parecia um trovão a ribombar pela eternidade. — Que é isso? Perguntei assustadíssimo. É o sinal que eles dão quando chegam almas para o seu reino. Esta risada horrível é a satisfação que eles sentem no seu passageiro triunfo contra Deus. Relato da vidente. O anjo disse que tínhamos chegado e podíamos entrar sem problemas, porque lá é fácil para entrar. Na entrada havia um tridente em brasa que, ao se aproximarem as almas, dava sinal aos demônios e por isso eles vieram pensando que fôssemos almas condenadas ao abismo. Havia muitos demônios, acho que mais de 100 ou talvez 200. Eram horríveis, grandes, deformados, com chifres e rabo, pareciam meio homem, meio animal. Soltavam fogo por entre os dentes, os olhos eram grandes, esbugalhados e saltados para fora da órbita. Seus braços eram grandes, as mãos horríveis, os dedos compridos, unhas enormes, arredondadas e pontiagudas. Traziam nas mãos os tridentes, grandes garfos. Eram horripilantes e medonhos. Um aproximou-se bem perto e pude sentir o calor do fogo que saía de sua boca. Assustei-me e tive medo. Agarrei-me ao anjo e aquela coisa horrível soltou uma gargalhada estridente que parecia formar eco no inferno todo, pois muitas outras gargalhadas deste tipo se fez ouvir. Foi uma loucura.
O anjo disse-me que era a forma deles se comunicarem e se sentirem vingados pelas almas tomadas de Deus, e assim o provocar. Miguel, o anjo, tomou de sua espada e pediu que se afastassem, que não nos tocassem, pois éramos de Deus. Ao ouvirem o nome de Deus, deram gritos estridentes e sumiram, deixando atrás rastros de fogo. Parecia que todo o inferno estremecera por causa dos gritos. O anjo apontou-me um letreiro na porta que dizia: Ó vós que entrais, deixai lá fora toda a vossa esperança, porque nunca mais saireis daqui. Era escrito em fogo. Continuação do relato de Monsenhor Eymar. Enquanto assim me explicava, o anjo puxou a sua espada de ouro e apontou para os demônios acocorados diante de nós, exclamando: Vim da parte de Deus, ide-vos embora. Ao escutarem o nome de Deus, os diabos sumiram-se em 2 tempos, com grande alarido e relinchos de revolta, deixando cada um após si um rastro de fogo, dando urros que estremeciam até os portões da infernal entrada. Agora estamos sós, ninguém nos incomodará. Lê aquela inscrição. Obedecendo à indicação do meu protetor, levantei os olhos para o alto da porta do inferno e li estas palavras: Ó vós que aqui entrais, deixai de fora todas as vossas esperanças, porque nunca mais saireis daqui. Esta legenda era escrita em letras de fogo, e só em pensar no destino dos condenados ao fogo eterno estremeci de horror. Vamos entrar, convidou-me o anjo. Quando olhamos para o portão, vimos que estava completamente escancarado. Lá dentro, um quadro horrível apresentou-se aos meus olhos. Eram almas envolvidas em grandes fogueiras, cujas chamas lambiam ameaçadoramente as paredes do tétrico cárcere do inferno. Fui me aproximando devagar, completamente assombrado, daqueles infelizes que esbravejavam e rugiam como feras enraivecidas. Diante do meu espanto, disse-me o anjo: Isso aqui não é nada, estamos no 1º grau da condenação eterna. E marchando mais rapidamente exclamou: Vem comigo. Atravessando um lugar do fogo onde os demônios histéricos davam risadas de loucos, abrindo aquelas enormes bocas junto de minha cara, deixando-me tremer de pavor. Um hálito quente saía de suas entranhas, vindo em borbotões de fumaça fétida, congestionar ainda mais os infelizes. O anjo mostrou-me o departamento dos que ainda estavam esperando o grau de condenação que Lúcifer, o chefe do inferno, lhes daria dentro de poucos dias. Vi nestas almas a fisionomia apavorante do sofrimento, ímpetos de revolta num constante esbravejar de impropérios saíam de suas bocas ardentes. Ali ouvia-se choro e mais adiante o desespero em uivos de rancor. Milhares de demônios lusídeos, armados de aguçados garfos, onde só havia pranto e ranger de dentes. Fechei os olhos para não presenciar mais aquele doloroso espetáculo e fui amparado pelo meu amigo, que, aproximando-se de mim, confortou-me. Deus quis que visses estas cenas, porém nada sofrerás. Mas eu não suporto isso, exclamei, e saímos os 2 para um lugar mais calmo. Quero mostrar-te os diversos castigos impostos às almas, de acordo com a qualidade dos pecados de cada criatura. Neste momento, por nós, passaram 2 diabos terríveis, dando risadas que mais pareciam ribombar de fortes trovões. De onde vêm eles? Perguntei. Vêm da terra. Foram buscar o moribundo que acaba de morrer. Não quis confessar-se e morreu em pecado. E apontando-me para a infeliz criatura, disse: Vê quem era ele. Quando me virei, deparei com um dos meus amigos que realmente estava doente na terra. Quando me viu, arregalou os olhos, rangeu os dentes e contorceu-se convulsivamente, espojando-se no chão quente do inferno, deixando-me a tremer de agonia e medo.
Fiquei impressionado com a morte e a condenação do meu amigo. Se eu estivesse lá na terra, teria conseguido confessá-lo. Impossível, disse meu anjo. Rejeitou a graça de Deus e foi desprezado aos seus próprios destinos. Chegando finalmente a um lugar descampado, onde o anjo mostrou-me várias espécies de sofrimento. À nossa passagem, rostos retorcidos pela amargura da dor pareciam querer nos devorar com os olhos. Braços descarnados pelo fogo se estendiam em nossa direção, como a pedir socorro que não podíamos dar. Comecei de novo a me sentir muito mal naquele ambiente de sofrimento e abracei-me com o anjo, chorando convulsivamente. Tens medo? Tenho sim, sobretudo pena destas almas, e fico a pensar por que foi que se condenaram. De quem seria a culpa? Delas próprias? Em tua pergunta leio teu pensamento. Sei o que queres dizer. Sim, querido anjo. Penso na grande responsabilidade dos sacerdotes. Muitas se perdem por nossa negligência, não é verdade? Verdade, pois não. No céu, não me quiseste mostrar o lugar da glória dos padres. Será que vais mostrar-me aqui o lugar de sua condenação? Foi a ordem que recebi de Deus. Mostrar-te-ei o lugar onde ficam as almas dos padres que não se salvaram. À proporção que marchávamos, o espetáculo de horror ia crescendo. Disse-me o anjo: lembra-te que este sofrimento aqui é eterno. No purgatório ainda há esperança da salvação, mas aqui tudo termina com a entrada do condenado nesta cidade maldita. E voltando-se rapidamente para mim, acrescentou: mas sabes qual é o maior sofrimento do inferno? É a ausência de Deus. É saber-se que existe uma felicidade suprema, um lugar de tranquilidade onde todos os nossos desejos são satisfeitos. Um lugar de glória onde não há dores nem lamentos, para o qual foram todos criados, sem nunca mais poder sair. E o pior ainda é que as almas condenadas sabem perfeitamente que estão aqui de livre e espontânea vontade, deixar o céu por este sofrimento eterno. Então, a ausência de Deus ainda é pior do que isso? É sim, este sofrimento é imposto pelo próprio pecado. Lembra-te, entretanto, que o homem foi feito para Deus. Ficarão sempre neste eterno desejo, nesta eterna insatisfação. Íamos caminhando. O anjo me mostrou uma grande quantidade de espinhos. São almas, explicou-me. É uma espécie de sofrimento. Queres ver? E aproximando-se dos galhos retorcidos no chão, apanhou um deles e partiu pelo meio. Meu Deus, que vi! O sangue escorrendo daquele galho partido pingando no chão, um sangue quente, escuro, grosso, enquanto um gemido magoado e profundo parecia sair daqueles galhos recobertos de espinhos, movendo-se misteriosamente no chão. Este é o sofrimento reservado às pessoas que em vida pecavam humilhando e desprezando o próximo, disse o anjo. E continuou sua apresentação, ao mesmo tempo que explicava os respectivos sofrimentos. Vês este mar de lama? Vejo sim. São almas transformadas em lama. Aqui no inferno é assim que o pecado das baixezas, das hipocrisias e das traições é punido. Vi em seguida um enorme tanque contendo grande quantidade de chumbo derretido. São as almas dos ambiciosos. Mais adiante, aquele reservatório gigante de ouro incandescente. As almas dos ricos e avarentos são castigadas aqui, sendo transformadas em ouro derretido. Agora vamos atravessando um rio de sangue. São as almas dos assassinos. Até que chegamos a um lugar esquisito onde o anjo parou, dizendo-me que eu ia ver o que jamais pensara em ver. É o lugar do mistério, disse o anjo. Que mistério? Um lugar misterioso, diferente dos outros, onde estão as almas prediletas de Satanás. As almas prediletas de Satanás? Quais são elas? Prediletas de Satanás e de Deus também. Eu estava ofegante, com a respiração em desespero, sem saber de que se tratava, enquanto o anjo prosseguia na sua explicação.
Estas almas são as escolhidas por Deus para um lugar de destaque no céu. Mas Satanás, com inveja, deseja-as mais que as outras e manda legiões de demônios para a terra para procurá-las. Eles têm ordem de Lúcifer de empregar todos os meios para perdê-las. Mas por que não me dizes de quem são estas almas? Porque irás vê-las dentro em pouco. E apontando-me para umas nuvens de fogo, mostrou-me alguns demônios que vinham em estertores medonhos, acompanhados pelas vociferações esbravejantes de uma alma que eu não podia saber quem era. Que alma é esta? Perguntei. Pobre alma, exclamou o anjo. Alma querida de Deus, feita por Deus para salvar o mundo, para dar santos ao mundo, e agora aqui ficará eternamente, sem poder gozar da grande recompensa que Deus lhe havia reservado. Querido anjo, dize-me de quem se trata. O seu lugar ficará sempre vazio no céu, jamais será ocupado por outra alma. E os demônios passaram por nós, deixando-nos envolvidos na nuvem de fogo que os cercava com sua preciosa presa. Agora irás saber de quem é esta alma. Eles vão abrir o cárcere destas infelizes criaturas. Ela ficará junto às outras companheiras de infortúnio eterno. Vê, estão abrindo a porta. Meus olhos estavam pregados na grande porta diante de nós. Meu coração pulsava tão forte que não me sustentava em pé. Minhas pernas tremiam. Eu estava tomado de grande pânico, até que senti desfalecerem-me as forças. Segurei-me ao anjo, dizendo, vou desmaiar. Não, disse o anjo, o poder de Deus dar-te-á força, porque ainda verás outra coisa pior. E caído no chão quente do inferno, aos pés do meu protetor, fui seguindo os movimentos dos demônios, abrindo toda aquela sala imensa, quando, afinal, as suas portas foram escancaradas. Neste momento, levantando-me pelo braço, disse-me o anjo, vê as almas que estão lá dentro. Olhei-as. Meu Deus, que aflição, que dor tão profunda feria todo o meu ser. Não posso acreditar no que vejo. E fitando aqueles animais horríveis, aquelas bestas horrorosas, em contorções e espasmos horripilantes, exclamou o anjo. Aí estão elas. São elas as almas de todas as mães que se condenaram, as almas prediletas de Deus, as almas queridas de Deus, aquelas por quem Deus tem mais predileção. Elas, as almas das infelizes mães que não souberam ser mães, que desprezaram o grande apanágio da maternidade, que se descuidaram dos filhos, deixando que muitos se perdessem por causa de sua negligência. Eu olhava atônito aquele espetáculo tenebroso em que asquerosos demônios, ameaçadores como cães enraivecidos, atiram-se sobre aquelas almas transformadas em bichos, como a querer devorá-las, espetando-as nas pontas de seus garfos incandescentes. Pobres mães, pensei eu, é assim que elas, as descuidadas, são condenadas pelo descaso em que viveram. As mães, as que foram elevadas à mesma dignidade de Nossa Senhora, mas não quiseram escutar a voz de Deus, que as chamou para desempenhar tão alta missão. Enquanto estava eu assim, absorta em meus pensamentos, vi outra leva de diabos que arrastavam mais uma mãe que entrava na condenação eterna. Foi então que, levantando os olhos, pude ler no teto daquele pavoroso cárcere as seguintes palavras, como uma saudação macabra às mães que ali se encontravam. Eis as nossas colaboradoras na grande obra de perdição do mundo. Relato da vidente. Aquela porta fez grande barulho ao ser aberta. O que vi atrás dela parecia não ser real. Não podia acreditar no que meus olhos viam. Aquilo era muito triste. Eram animais horripilantes, todos contorcidos e enfurecidos, muito deformados. Não podia crer que um dia teriam sido seres humanos que se transformaram em figuras tão asquerosas. O anjo disse-me
que essas almas eram especiais para Deus, que Ele as amava muito. Eram as almas das mães, muitas delas formosas, muito bonitas na terra, mas que haviam se condenado a essa destruição eterna por não cuidarem de seus filhos, deixando-os se perderem por descuido. Muitas não quiseram aceitar o dom da maternidade, matando seus filhos mesmo antes de nascerem. Não quiseram ser mães, não souberam ser tementes a Deus e o desprezaram. Os demônios avançavam sobre aquelas almas, ou devo dizer, animais horrorosos, furando-as com seus tridentes que mais pareciam grandes brasas, e elas gritavam de dor. Eram gritos de agonia. Pensei, poucas seriam as mães a se salvarem do inferno nos dias de hoje. Senti grande tristeza. O anjo alertou-me para uma inscrição de fogo que dizia: Eis as minhas colaboradoras na grande perdição do mundo. Continuação do relato de Monsenhor Aymar. Vendo-me ler esta inscrição, atalhou o anjo. Sim, porque se todas as mães fossem santas, piedosas e educassem cristamente os seus filhos, o mundo não iria tão mal. Não haveria juventude transviada, nem veríamos na mocidade de hoje uma ameaça constante à subversão da ordem. Quer dizer que a santidade do mundo é devida exclusivamente às mães? Perguntei. Exclusivamente não, respondeu o anjo, e frisando bem as palavras acrescentou, quase exclusivamente. Digo assim porque existe outra classe de pessoas a quem Deus confiou a salvação das almas e a santidade da vida. Aos sacerdotes? Perguntei. Sim, Deus confiou a salvação do mundo às mães e aos sacerdotes. Por isso, reservou-lhe os melhores lugares no céu. Assim também Lúcifer lhe reservou os maiores sofrimentos no inferno. E numa pergunta que era um verdadeiro desafio a mim: Queres ver onde estão as almas dos padres que não se salvam? Tens coragem? Naquele momento eu estava mudo de terror. Uma angústia esquisita apoderava-se de mim e eu sentia uma sensação de quem ia precipitar-se no abismo. Se esta é a vontade de Deus, exclamei, desejo ver os meus irmãos no sacerdócio. Pois nem é preciso sairmos daqui, volveu o anjo. As mães e os padres estão no mesmo pé de igual sofrimento na eterna condenação. Vê aquela porta que está se abrindo. Foi então que escutei o ranger dos gonzos que giravam sobre si mesmos, enquanto duas bandas de portas se abriam para dar passagem a mais um padre que ia chegando ao inferno. Quadro impressionante aquele que eu via neste sonho, que eu daria tudo para terminar o mais depressa possível. Via inúmeros corpos sem cabeças ou sem pernas, só os troncos, movimentando-se de braços estendidos para um invisível, para algo que não estava ali. É o desejo de possuírem Deus, explicou o anjo. Não têm pernas, porque elas lhes foram dadas para que caminhassem pelo mundo na faina gloriosa da pregação do Evangelho a todos os povos. Como empregaram suas caminhadas para o serviço do mal, a que tem de mover-se sem pernas? E não tem cabeça, porque Deus lhes deu os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, o cérebro e o pensamento para serem aplicados na conquista das almas, no serviço da regeneração do mundo e na restauração do reino de Cristo. Por meio da palavra e do pensamento, os sacerdotes deveriam santificar todos os homens. Como não realizaram esta vontade de Deus, apesar de terem sido chamados por Ele para tão nobre missão, no inferno são punidos separadamente. Os corpos de um lado, como acabas de ver, e as cabeças de outro, unidas às pernas, coisa monstruosa. Queres ver? E conduziu-me o anjo a um lugar sombrio, onde a fumaça nos trazia um cheiro aborrecido de carne humana queimada. Fomos andando. De repente avistei horríveis monstrengos. Eram cabeças em que se viam olhos esbugalhados e bocas desmedidamente abertas, querendo pronunciar palavras que não saíam.
Imediatamente ligadas a estas cabeças, duas pernas que se movimentavam sem saírem do lugar. E mais os demônios que se divertiam com a posição aleijada daqueles monstros envolvidos em labaredas a devorá-los, queimados, enquanto uns grunhidos de animais amordaçados se faziam ouvir naquela sala fétida e congestionada. Foi o lugar mais quente que encontramos no inferno. Relato da vidente. Agora mostrar-te-ei os sacerdotes. Eu não queria ver mais nada, mas ele disse que era vontade de Deus. Então fui, ou melhor, apenas me virei para o outro lado e vi uma porta de duas metades. Estava sendo aberto para receber mais 2 padres que tinham chegado. As portas do inferno fazem um barulho realmente infernal. Quase não se suporta o seu barulho infernal. Novamente, não queria acreditar no que via através daquela porta aberta. Havia muitos corpos sem cabeças e sem pernas. Só os corpos e as mãos moviam-se. Uns arrastavam-se com as mãos para um nada, querendo agarrar algo para sair do sofrimento. O anjo disse-me que era o desejo de buscar a Deus, o Deus que desprezaram na terra. Não têm pernas porque elas lhes foram dadas para saírem pelo mundo pregando o evangelho, mas ao invés disso andaram pelos caminhos do mal, por isso perderam as pernas. Não têm cabeças porque todas as suas faculdades, olhos, boca, ouvidos, nariz, cérebro e pensamento, eram para serem usados para salvar as almas e as entregar a Deus. Deviam santificar todos os homens, e como não cumpriram suas missões, seus corpos foram separados, ficando de um lado o corpo e as mãos, e do outro as pernas e a cabeça, como vou mostrar-te agora. Era tudo tão monstruoso que queria ir embora daquele lugar. O anjo levou-me a um lugar ainda mais horripilante, escurecido, com um cheiro horrível de carne queimada, muita fumaça. De repente, vi algo indescritivelmente medonho. Cabeças com rostos deformados, olhos saltados da órbita, nariz esbagaçados, bocas deformadas entreabertas, outras totalmente arreganhadas e mal cheirosas. Pareciam que queriam dizer algo, mas não conseguiam, a voz não saía. Pregadas às cabeças estavam as pernas que se moviam apenas em círculos, isto é, em volta de si mesmo. Era um lugar terrivelmente quente, o mais quente que havia visto. As cabeças com as pernas estavam incendiadas. Eram muitas, e os demônios, com suas risadas e seus gritos, atormentavam aquelas infelizes almas. Algumas vezes, com seus garfos, derrubavam aqueles monstros que rolavam no chão terrivelmente quente do inferno. Outras vezes, os demônios os chutavam como chutam bolas, causando-lhes grande dor. Quanta tristeza! Pensar que poderiam estar no mais lindo dos céus, juntos de Deus, e, no entanto, estavam neste estado de sofrimento atroz e eternamente. Continuação do relato do Monsenhor Aymar. E pensar, disse o anjo, que estas almas são irmãs de Cristo, são outros Cristos. E pensar que no céu as almas dos sacerdotes são mais reverenciadas do que Nossa Senhora, a mãe do próprio Deus. E pensar que no céu os sacerdotes vivem junto de Deus, gozando de sua mesma glória, porque a eles foi confiada a continuação da grande obra da redenção do gênero humano. Aqui estão eles, os sacerdotes que se condenaram. De repente, um descomunal demônio perto de mim tocou uma trombeta. Vejamos o que vai Lúcifer dizer, observou o anjo. Deve ser alguma ordem que vai dar. Ao escutarem o som daquela estridente trombeta que retumbou em todo o inferno, milhares de demônios ali se apresentaram, dentro de poucos instantes, e conforme predissera o meu protetor, ouvimos o demônio-chefe daquele bando dar as seguintes instruções. Sob a potestade máxima que comanda todos os demônios do inferno, que há na terra um menino de 12 anos que será um santo, se continuar no caminho em que vai. Não poderemos mais conceder nenhum triunfo desta natureza a este. E aquele demônio não pronunciou o nome de Deus, mas todos entenderam com o urro apavorante que rolou pelo espaço sem fim do inferno.
Temos de conquistar aquela alma, continuou Satanás, para nós, para Lúcifer, para o nosso fogo. Nesta hora ouviu-se uma risada frenética, traduzindo a satisfação infernal daqueles diabos. Nosso trabalho, prosseguiu o demônio, será o de fazer aquele menino comprar muitas revistas maliciosas, ir a todas as sessões de cinemas, assistir a todas as novelas de televisão, ver todos os programas, arranjar amizades com elementos que já são nossos. Ele deverá desobedecer muitas vezes a sua mãe, fugir de casa e andar pelas ruas aprendendo o que ainda não sabe. Temos que fazer também um servicinho junto à sua mãe, que é muito piedosa. Ela deverá arranjar festas para frequentar, a fim de deixar o garoto mais à vontade. Temos que empregar todos os meios para que este menino se perca, pois está escrito que deverá morrer brevemente, por causa de uma operação a que vai submeter-se, dentro de poucos dias. Risada histérica estrondou por todo o inferno. Aquele menino deve perder-se, disse o demônio. Essa será a nossa mais importante conquista. Ordeno em nome de Lúcifer que saiam todos vocês, e eram milhares os que ali estavam, para a terra imediatamente. Onde houver naquela rua um menino do nosso bando, procurem fazê-lo amigo do que queremos para nós, empregando para isso todos os meios. Vejam que a melhor maneira de arrancá-lo de sua casa será fazer com que alguém lhe dê uma bola, a fim de que ele se junte aos meninos de sua rua, que já são nossos, para jogar futebol, onde eles aprendem toda sorte de palavrões e imoralidades. Lá é que deverão ficar vocês, no meio destes meninos de rua, soltos, sem mães, isto é, cujas mães também são nossas, para que se perca esta presa do nosso inimigo comum. Novo estrondo com faíscas e trovões. Neste ponto, acordei, graças a Deus. Sentei-me rapidamente na cama. Já era de manhãzinha, e o sol ia nascendo. Estava tonto de agonia, apavorado com o sonho, verdadeiro pesadelo. Ajoelhei-me e rezei. Rezei muito a Deus, uma oração que somente eu sei rezar, pedindo-lhe por tudo para livrar-me destes pesadelos. Depois, à proporção que ia me acalmando, lembrei-me que deveria rezar uma Santa Missa, e deveria ser a deste dia mesmo, pela intenção daquele menino, que eu não sabia quem era, mas Deus bem o sabia. Celebraria a Santa Missa por aquela criança e pela sua mãe, pedindo a Deus que lhes desse forças para não sucumbirem às tentações dos milhares de demônios que tinham partido do inferno para tentá-los aqui na terra. E fui celebrar a minha Santa Missa. Quando cheguei à sacristia, uma senhora, muito minha amiga, aproximou-se de mim e disse: Padre, hoje é aniversário de meu filho, Roberto, seu aluno. Vim perguntar-lhe se não seria possível o senhor celebrar essa Santa Missa por ele. Está precisando muito de orações. Ultimamente tem me desobedecido várias vezes. Arranjou umas amizades em minha rua com as quais não estou satisfeita. Inventou um futebol na esquina, juntando-se a uma meia dúzia de garotos muito sabidos, e tenho notado grande transformação nele nestes últimos tempos. Na semana passada, começou a sentir umas dores na perna direita. Levei-o ao médico, que constatou uma hérnia já adiantada. Tem que se operar. Vou aguardar as férias. Já falei com os médicos. Hoje é o aniversário dele. O senhor pode celebrar a Santa Missa em sua intenção? E eu, olhar meditativo, vago, impressionado, abri os olhos e balbuciei: Pois não, minha senhora, vou celebrar por ele. E vendo a minha confusão, minhas palavras entrecortadas, perguntou a senhora: Padre, o senhor está doente? Ao que respondi: Estou, minha senhora, estou adoentado, mas fique tranquila que rezarei a Santa Missa pelo seu filho, por meu aluno Roberto, e ele voltará a ser o que sempre foi, um filho piedoso, obediente e santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.